Olá, muito boa noite. No ar mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, nesta semana em que o novo governo começa a negociar a proposta de emenda constitucional da transição ou a fura-teto. E olha, o valor que eles querem é muito alto, são 198 bilhões de reais fora do teto por 4 anos. Os líderes partidários já estão dizendo que, do jeito que está, a chance de aprovação é zero. Ou seja, a PEC tem muita gordura para negociar daqui para frente. E para tratar de este e de outros assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o deputado Arnaldo Jardim. Ele que é do Cidadania de São Paulo e já foi reeleito, estará lá também para a escolha do novo presidente da Câmara e todos os debates que surgirão no próximo ano. Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Muito boa noite. Muito obrigado, Denise. Uma alegria revê-la. Muito obrigado, Zé Maria. Muito obrigado a vocês todos da Rede Vida. Num momento muito especial, né, Denise? As coisas estão efervescendo, né? Um governo que ainda não tem o seu perfil definido, porque, ora, quando se vê uma declaração, parece apontar num sentido. Ora, quando se vê a composição dos grupos de transição, dá uma outra impressão, né? Então, acho que nós viveremos momentos aí de muitos desafios, né? Fica claro para mim, porém, que nós precisamos avançar muito rapidamente, né? A situação econômica, estou já disparando a falar aqui, pode ser, Denise? Não tem problema. A situação econômica que eu estou preocupado, e acho que todos estão em casa, é porque nós tivemos, ao longo desse período do governo Bolsonaro, período de um baixo crescimento, né? Depois nós demos uma melhorada no terceiro ano, chegou a ter um momento de ânimos, aí tivemos uma caída agora com o ressurgimento da inflação, que fez com que os juros retomassem um patamar que nós queríamos ter deixado para lá. Então, que nós estamos com um ano prestes a se iniciar com prognósticos muito preocupantes, né? Porque são prognósticos de um baixo crescimento econômico. Como reverter isso? Pois é, né, Zé Maria? Muito boa noite. Mais um Frente a Frente, direto de Brasília. E o deputado já deu aqui a nossa largada da nossa conversa. E vai ser um ano, como a gente diz sempre aqui, de tédio, não morreremos, né? De jeito nenhum. E olha, a conversa política boa é assim, com profundidade e conhecimento. O deputado Arnaldo Jardim, ele tem uma vasta experiência, foi secretário em São Paulo, deputado estadual, deputado federal, que é um grande articulador, 4 mandatos, né? Reeleito agora para o 5º, deputado. Aliás, parabéns, porque foi uma guerra campal, uma eleição muito difícil, né? Muito discutida, e é assim mesmo que deve ser. Você vai nomear pessoas para cuidar da sua vida, da sua habitação, a sua escola. Deputado, pelo que o senhor está vendo, a política, como o senhor disse, está meio confusa, né? Mexeram ali nas peças de xadrez. Como o senhor está vendo o novo governo, essa transição? Primeiro, um governo que precisará, ao longo dos próximos períodos, eu acho que isso vai se concretizar quando anunciar detalhes do seu plano mais imediato de governo e a composição da equipe, ele vai definir uma personalidade. O Lula vai ser basicamente alguém que vai buscar governar para enfrentar os problemas estruturais e deixar um legado, ou Lula significa o PT voltar com um gosto de meio... Olha, estamos de volta... Eu acho que não tem mais força para essa segunda opção, não tem? Tem que ser um governo mais coletivo. Eu pretendo e torço para que seja. Acho que tem 2 fatores que nos empurram nesse sentido. Primeiro, o fato de que as eleições foram muito disputadas. Então, há muito tempo não se tinha eleições tão acirradas. Segundo, ao contrário de outros momentos, né, o Lula, que é do PT, e o PT, na sua representação na Câmara e no Senado, tem um percentual muito pequeno de participação. Ou seja, a sua base constituída em torno da sua eleição, a coligação originária em torno do Lula, não tem mais de 130 deputados. Tá certo? Então, nós vemos uma situação em que será imposto uma necessidade de fazer uma maioria, de constituir uma outra base. Portanto, isso sugere, por uma questão de correlação de forças, que ele deve buscar isso. Segundo,
Espero que seja por uma questão também de convicção positiva, né? Para deixar algo que seja um legado para adiante do ponto de vista do país. Aí tem duas questões que eu acho que vão ter que ser enfrentadas, e que são muito desafiadoras, talvez a terceira vez que nós estejamos falando. Você diz desafiador, eu estou repetindo pela segunda vez aqui, Denise, que é o seguinte: como conformar essa maioria? Antigamente, a relação executivo-legislativo se fazia muito por uma negociação em que partidos, tá certo, ou blocos tinham uma determinada indicação dentro do governo, com isso se assegurava uma certa fidelidade daquele partido à sua base. Ou o executivo dispondo do orçamento, daquilo que é comandar o cotidiano do orçamento, a liberação de projetos, parceria com os municípios, acabava atendendo reivindicações da sua base, tá certo? Eu acho que esses tempos um pouco mudaram. Mudou. Hoje o Congresso tem, né, tem uma autonomia sobre verbas, dispõe de verbas, tá certo? E eu acho que isso é positivo, no sentido de caminhar até para aquilo que eu acredito, base para um futuro parlamentarismo, um regime mais estável, né? Então, essa negociação não será essa tradicional. Como fazer isso? Tem uma grande questão. Você tem que fazer uma maioria baseada em convicções, ou você tem que ter uma adesão para o programa, para o seu programa. E hoje, o que nós estamos vendo é um governo que ainda não está com suas prioridades definidas para buscar ter essa adesão da sociedade. Então, acho que vai ser um momento aí muito importante que nós vamos ver. Ou seja, no toma lá da cá, não vai mais. Nessa questão de, não, olha, eu libero a sua emenda, porque as emendas agora são impositivas, né? Então, não tem mais a questão das emendas, como tinha lá em 2003. Em relação aos cargos, eles ainda são interessantes para que os partidos apoiem o governo, dando ali, ocupando um cargo no executivo? Ainda é possível esse tipo de negociação ou esse também acabou? Eu vou terminar falando sobre isso, me permita só fazer uma pequena reflexão e para a gente conversar junto com os nossos... No governo do Bolsonaro, a reforma que acabou acontecendo foi a reforma da Previdência. Que já estava madura lá do governo Michel Temer, já vinha pronta, uma tentativa ali e tudo mais. Muitos diziam o seguinte: puxa vida, que diferença que teve? Na época do Temer tentou fazer, não havia uma maioria parlamentar e essa maioria rapidamente se estabeleceu ali no começo do governo Bolsonaro. Por quê? Porque houve uma grande adesão da sociedade. Então, aquilo que era uma resistência à reforma previdenciária, oriundo de alguns segmentos que ali tinham interesses contrariados, uma coisa mais corporativa, prevaleceu uma vontade maior da sociedade, uma mobilização, e o parlamento a isso se somou, né? Eu estou contando isso porque a minha resposta à sua pergunta é a seguinte: não é suficiente discutir espaço ou verbas. Você precisa de ter um governo capaz de constituir narrativas que mobilizem a sociedade e que façam com que isso dê o tom para registrar a sua adesão. Se não fizer isso, acho que vai ser muito difícil, até porque tem e terá uma oposição que tem uma narrativa alternativa. Tem uma narrativa. O Congresso está mais forte, muito mais forte, né? E esta é uma nova situação. É isso aí. E o governo, para chegar a fazer isso aí, pode montar um governo congressual, como foi, aliás, e funcionou o governo Temer, né? Curto, e tirou o Brasil de um caminho certo para o brejo. E conseguiu resultados muito interessantes. Muito interessantes. Não há dúvida. E nós mencionamos até alguns passos da reforma. Deputado, eu vou além. Todo governo assim, de coalizão, ele faz o país crescer. O Itamar foi a mesma coisa. O governo no Itamar foi muito bom, apesar de curto também, Sim. né? E depois o Temer, ou seja, há que se ter muito mais habilidade agora. Tem um sinal que eu destaco que vai nesse sentido, que é o fato de ser formalizado agora pelo próprio PT na Câmara o apoio à recondução do Arthur Lira, né? Não há dúvida que o Arthur Lira... tira de cena um problema, né? Isso indica isso, porque houve debate. Houve pessoas que logo depois do processo eleitoral tentaram articular uma candidatura própria do PT para se apresentar, algo que tinha um cheiro e cada um será capaz de mencionar histórias que não deram certo aí no histórico. Então, esse gesto
que o presidente animou, tá certo? Acho que o próprio gesto que fez também o Arthur Lira, na própria noite das eleições, reconhecendo o resultado eleitoral, foi um gesto primeiro, que né? houve de um lado, foi um gesto que foi acolhido de outra parte pelo presidente eleito e que cria esse clima de conversação. Acho que o país ganha e precisa de uma conversação. Posso adiantando também, nós estamos conversando, está tão gostoso Claro, aqui, claro, deixa ser interessante imagino. para vocês. Eu vou falar porque eu falo meio da minha posição. Por Aqui eu favor. já debati, eu sou do chamado centro democrático, se fosse assim resumir minha posição. E nessas eleições nós fomos pulverizados, né? Então nós tivemos o polo, o Bolsonaro, o polo Lula, e o centro foi pulverizado. Do ponto de vista das candidaturas que se tentaram, nenhuma delas se viabilizou e formar. Então, nós fomos destinados a um papel pequeno de coadjuvante nesse processo, né? Acho que um gesto como esse é um gesto de migrar em relação ao centro, de buscar constituir maiorias, dão possibilidade de se criar um clima diferente no país. E é isso que será capaz de quebrar essa polarização. Mas sem Nós não a maioria podemos para continuar reformas, isso. né? Hein? Sem maiorias para reformas, por exemplo. Por que não? 308 votos, difícil demais, né? Não acho tão difícil. A reforma tributária, por exemplo, eu acho que aquilo que está anunciado a partir da PEC 45, que eu acho que ela pode ser tomada Que como é uma a que referência. vai ser defendida pelo futuro governo. Já existe um Os sinais são consenso esses. para apoiar a PEC É da 45, Câmara, né? que é, inclusive, de Vamos Bernardo recuperar. Api, que Inspirador foi ministro, foi o foi Bernardo secretário Api. executivo do Palocci lá no início do Beleza. governo Lula, em 2003. Essa PEC E- fez e um olha a milagre, costura ela dela. reuniu o apoio até de empresários. Então a PEC 45, tá certo? Inspirada por um grupo de economistas com o papel preponderante do Bernardo Api, apresentada pelo presidente do PMDB. O autor da PEC é o Baleia Rossi. Isso. O relator que fez um belo trabalho, aperfeiçoou a PEC, o Aguinaldo Ribeiro, que é, tá certo, do PP. Então, acho que essa possibilidade, essa avaliação, Zé, de que dificilmente reformas poderão prosperar, acho que nós temos ela, e é a primeira, a reforma tributária, como uma boa chance de, em torno da PEC 45, caminhar. O senhor diria que essa PEC 45, essa reforma tributária, ela está hoje mais ou menos naquela posição em que estava a reforma da Previdência no início do governo Bolsonaro? Sinto isso. Acho que é uma boa relação que você estabeleceu. Aquilo que era, como nós acabamos de raciocinar, quer dizer, no governo do Temer era mais ou menos parecido, não tinha adesão da sociedade. Em vários lugares onde eu participei de debates, entidades, porque muitas entidades, a indústria se reuniu e fez um manifesto que remeteu aos candidatos a presidente, aos parlamentares que eram candidatos também. Recorrencialmente, muitos se referiram à PEC 45 e sempre todos à reforma tributária. Então, acho que essa semelhança é muito interessante, acho que pode se repetir. Agora, deputado, nós iniciamos aqui o programa falando da dificuldade política, né? Porque tudo é novidade, e tem uma grande novidade, que é um grupo que não quer reconhecer a derrota nas urnas, né? Como isso deve se encaminhar? Bem, eu espero que isso, com o tempo e com os argumentos, isso fique num plano cada vez mais reduzido, né? Porque não, esse tempo todo vamos ser tirados da paixão, né? E essa é a tentativa. É um pouco baixar a bola. Não há nenhuma evidência com relação à irregularidade do ponto de vista das eleições, não há nenhum fato que recentemente surgiu que vá nesse sentido. Eu não assinei esse pedido de CPI com relação ao comportamento do TSE, porque claramente isso, ao lado de outras iniciativas que se tomaram, era iniciativa para manter um pouco a ferida aberta, né? Eu acho que o que nós precisamos fazer é buscar cicatrizar, enfrentar esse momento, o resultado Você acha que é está preciso a ser rediscutir reconhecido. essa história do uso da urna eletrônica no futuro? Não vejo nenhuma razão para isso. A razão é um grupo de brasileiros que não acreditam. Brasileiros que não acreditam nas urnas. Mas que são pessoas que, no meu entender, Zé, foram incapazes de apresentar uma alternativa ou uma razão objetiva, tá certo? Uma distorção que tenha sido comprovada,
uma irregularidade que tenha sido realmente claramente estabelecida. Não houve isso, apesar de todas as tentativas, discussões. O relatório feito pelas Forças Armadas, e acho que ali são grandes especialistas, foi incapaz de apresentar qualquer questão. Observadores internacionais não mostraram isso. Se alardeou nesses círculos durante um período o tal consultor argentino que tinha feito uma coisa também, a sua avaliação não teve maior repercussão. Então, com todo respeito, acho que nós não podemos alimentar narrativas, né? Nós temos que tocar para diante, cicatrizar o resultado e fazer a disputa dentro das regras. E nesse processo as Forças Armadas têm sido firmes, né? Permanecido numa situação muito firme, né? Acho que de autodefesa, inclusive. Todos os gestos foram claros, né? As vozes que se ouviram foram vozes muito isoladas, né? E do ponto de vista dos comandos e do ponto de vista das Forças Armadas, a defesa da institucionalidade, embora muitos digam que foram incitadas, provocadas, convidadas a ter atitudes, mas nenhuma força, nenhum militar... Eu me lembro que no início desse mandato, o senhor teve uma conversa, né, com generais, o senhor não, um grupo, né, de parlamentares. Não é hora de repetir essa conversa? Conversas estão acontecendo. Eu me permito só não mencionar nomes, por uma questão de delicadeza, mas da mesma forma que essa conversa você narrou aqui, nessa eu vou dizer quem estava do ponto de vista dos parlamentares, tá certo? Estava o deputado Raul Henri, tá certo? Estava o deputado Gustavo Fruit, tá certo? Estava o deputado Cristino Aura, eu estou pegando... Pedro Cunha. De vários Pedro partidos, Cunha ali, né? de vários partidos, para manter essa diversidade aí, né? Essas conversas têm, com outros interlocutores, têm se repetido aí, esse diálogo sempre é muito positivo e tem sido muito efetivo. Eu costumo dizer que a política é o seguinte, o diálogo na política é como a canja de galinha em Minas Gerais. Se não cura o doente, mal também não faz, é sempre bom conversar. Olha, nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, estaremos de volta aqui no Frente a Frente com o deputado Arnaldo Jardim, uma conversa boa.